Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia! Oi, Geise! Oi, Vilma! Anne, Rafaele, Daniela, minha xará! Estão me ouvindo bem? A Suzana já entrou, Suzana tá esperta aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou a Daniela Miguel, eu sou mentora de enxaqueca e eu tenho uma missão aqui de vida que é ajudar a transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a vencerem a enxaqueca. Oi, Diana. Diana não sai das minhas lives, essa mulher não perde uma. É isso, Dayana? Então vamos lá. Eu ajudo as pessoas a vencerem a enxaqueca, como eu venci. Já ajudei centenas de mulheres, centenas. Vou até fazer assim, ó. Hoje eu vou fazer a live segurando aqui o celular para ficar uma coisa mais descontraída, não ficar uma coisa tão formal. Porque hoje eu vou chamar uma convidada super especial, tá? Super especial. Que ela tá comigo há um ano, exatamente um ano. Eu fui olhar aqui quando ela se inscreveu no meu programa, quando ela começou dia 1º de abril do ano passado. É talvez uma coincidência, né? A história dela é um pouco diferente, né? Mas o que será que tem de diferente nessa história? Ela não era uma pessoa viciada em remédios, não tinha dores todos os dias, mas tinha aí umas 20 crises no mês. Não tomava preventivos e a melhora dela foi sem preventivos. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, que tem resultado quem tem enxaqueca, entendeu? Não importa se a pessoa toma preventivo, se não toma, se o programa só serve para quem tem enxaqueca crônica, não é assim, né? Ele serve para qualquer pessoa que tenha pouca enxaqueca e muita enxaqueca, para quem toma menos remédio, para quem toma mais remédio. Por isso que é importante. Eu também estou trazendo pessoas que acabaram de se inscrever no programa na última turma, né? Há 2 meses atrás, pessoas de 1 ano atrás, pessoas de 6 meses atrás, para vocês verem, tá? As lives estão sendo publicadas no YouTube, então dá uma olhada lá no canal do YouTube, tá bom? Eu vou adicionar essa pessoa aqui. Enquanto eu adiciono ela, eu vou dar um recado super falar agora, enquanto ela vai entrando, é o seguinte: no final dessa live, né, fica comigo, só um minutinho, Su, que eu tô dando um último recado aqui. Tá me ouvindo bem? Tranquilo, Ai, tranquilo, tudo bem. Eu vou dar uma ajeitada aqui na minha câmera, que agora que abriu eu vi que eu fiquei meio só a cabeça. isso, vai dando uma ajeitada aí. Então eu tô te ouvindo Tá, super bem. beleza. Então, Ai, que assim, bom. no final dessa live eu vou fazer um comunicado sobre as inscrições da próxima turma do programa, somente para quem está na lista VIP do WhatsApp. A lista VIP no WhatsApp eu abri na sexta-feira, para quem já está decidida para entrar na próxima turma. Se você está em dúvida, não entra nessa lista. Não quero que você perca seu tempo. É só para quem realmente tá mega decidido a se transformar. Essa lista não é para você se você ainda não sei, acho que eu vou, acho que eu não vou. Não é para você se você está pensando nisso. É só para quem fala assim, cara, não posso perder essa oportunidade de entrar na próxima turma. Eu vou falar disso só no final da live, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Não se apavora. Se você não entrou na lista VIP, não tem problema. Eu vou deixar o número do WhatsApp aqui agora. Não adianta vocês postarem aqui o número de vocês, eu não vou conseguir adicionar. 99-145-21-10. Vocês que têm que chamar, tá? Vocês chamam lá e a minha equipe vai estar respondendo para vocês, porque agora eu vou me concentrar na live aqui da Suzana. Ó, coloquei aqui no comentário, vou colocar aqui, opa.
Aqui. Fixar comentário. Fixei o número do WhatsApp, 011 99 145 2110. Acabando a live, respira, vai no WhatsApp, manda uma mensagem, quero entrar na lista VIP, pronto. Não precisa sair agora da live, você tem que assistir a live até o final, porque a história da Suzana é muito legal, tá bom? Último recado, Semana Vencendo a Enxaqueca, os 3 vídeos saem do ar hoje. Hoje, 23h59, sai do ar. Então, se você não assistiu, assista, tá? Depois não vai chorar, mandar e-mail, porque não vou voltar. Não vai publicar de novo os 3 vídeos, tá bom? Então, é isso. Ufa, vou até respirar agora, que eu falei tudo rápido. Então, vamos lá. Tudo bem, Suzana? Oi, Dani, tudo bem? Graças a Deus. Bom, Me conta. Peraí, diga, calma, vamos lá. Eu quero Tá. que você. Seu nome todo mundo já sabe. Eu quero que você fale quantos anos você tem, a sua profissão, né? Uma breve apresentação aí. Depois a gente vai começar. Eu vou te fazer as perguntas sobre a sua enxaqueca. Ok. Meu nome é Suzana, eu tenho 52 anos, eu moro em Florianópolis e eu sou professora. Ai, professora. Mais uma professora com enxaqueca, então. Terrível. Terrível, né? Legal. E isso há quanto tempo que a sua enxaqueca começou? Conta um pouquinho da sua história. A minha enxaqueca começou quando eu já era adulta. Foi lá no comecinho da década de 90. E no começo, os médicos acharam que eu tinha alergia. Tá? Eu usei até bombinha para alergia naquela época. Então, assim, foi bem complicado porque eu morava lá no interior do Rio Grande do Sul, os médicos também não tinham muito conhecimento, não sei, a enxaqueca não se falava tanto assim em enxaqueca. Eu acho que ela era meio normal, uma mulher tem enxaqueca. Na verdade, eu não lembro, assim, eu não tenho boa lembrança. A boa lembrança que eu tenho é que eu fui diagnosticada primeiro com alergia. Então, eu andava sempre com uma bombinha daquelas tipo de asmático para cima e para baixo, porque eu tinha alergia. Aí, e tomava dipirona, tomava lá o meu Dorflex e tal. E aí as crises, elas vinham normalmente, eu comecei a reparar também que elas vinham normalmente quando eu menstruava. Eu comecei a achar estranha aquela história, como assim alergia? Quer dizer, eu tenho alergia quando eu fico menstruada, quando eu não estou menstruada eu não tenho alergia? Era um negócio meio perdido. E aí, aos poucos, elas foram se intensificando, né? E passei pelo Ormigrem, passei pelo Cefalive, passei pelo Ormigrem, esse é das antigas, hein? Nossa, sim, com 52 anos, né? Imagina lá na década de 90. Eu tomei esse negócio aí, eu tomei lá atrás, eu acho que eu era criança, adolescente, eu tomei. Tomou, né? Então, e eu assim, o Ormigrem, no fim, qualquer um deles, eu podia comer a caixinha que eu continuava com dor de cabeça, não adiantava mais nada, né? Aí, eu não lembro em que época também, porque a memória da pessoa já não é muito boa, apareceram os naratriptanos, tá? Eu acho que já foi lá meio que 2000, né? Dos anos 2000, por 99, ali. 2000. Então eu já tinha quase uns 10 anos de enxaqueca. A minha enxaqueca era bem debilitante, assim, eu vomitava, me dava diarreia, eu ficava de cama, eram 4 dias Desculpa, de crise. eu não vou conseguir não comentar. A gente sabe quando que os remédios foram lançados, né? Olha a maluquice, né? Eu lembro também, você me falou, eu nunca não lembrava disso mais, mas eu lembro quando eu comecei a tomar os triptanos, uma pessoa virou e falou assim, olha, tem esse remédio aqui, ele chama Zomig. É ótimo! Né? Eu lembro, tu não pensou, assim, tipo assim, parece remédio de bicho? Ei, tu não pensou, parece remédio de bicho? Eu olhava pro Zomig e pensava, como assim Zomig, sabe? Eu achava muito estranho. Porque o Ormigrem, o Cefalive, né? Mas vamos lá, desculpa te interromper. Não, imagina, Dani. Daí eu comecei a tomar o Naramig. E ele realmente fazia algum efeito, assim, mas eu tinha muita resistência em tomar medicamento. Eu sempre tive isso um pouco assim, porque eu já tive crise alérgica com medicamento, então eu sempre fui meio medrosa com relação ao medicamento.
E ele me deixava muito dopada no começo, assim. Eu tinha aquela sensação de aperto no peito, sensação de não conseguir engolir e tal, mas eu tomava porque era o que mais fazia efeito. E aí você começa a romaria nos médicos, né? Você vai no clínico, você vai no gineco, você vai no neurologista, daí o neurologista te fala de um tratamento novo, daí você começa a tomar antidepressivo, aí o antidepressivo dá problema com o Naramig, e aí você fica num tomo, não tomo, vou parar no hospital, né? Fazia medicação injetável, já chegava no hospital dizendo para o médico que eu queria tomar. Meus filhos davam risada, diziam, lá vai a mãe médica, né? É, a E eu, hipocondríaca, né? eu era hipocondríaca. Isso que eu nem tomava, depois que eu entrei no teu Sim, tratamento, eu vi como eu tomava pouca medicação até. E, comparado com né, as pessoas que entram no programa, você tomava pouco, mas não é pouquíssimo. pouco. Isso que é o Sim, ponto, né? Isso que é o ponto. As sim. pessoas falam assim. Outro dia uma menina falou assim pra mim: Não, eu não sou, eu não tô tão ruim assim, não. Eu tenho dor todo dia, vai vendo. Eu tenho dor todo dia, eu só tomo 2 Naramix por dia. Eu não sou igual a você. Nossa, E eu tomo 3 preventivos. Então, meu eu tô Deus. super bem, eu tomo, eu fico bem, eu consigo trabalhar. Olha Uhum, sabe, a maluquice, porque a pessoa acha que é normal uhum. ter dor todo dia, é normal tomar Sim. preventivo, e 2 Naramigos por dia tá tudo certo. Uhum. Mas Meu Deus, enfim, 2 Naramigos por dia. Caramba, é bastante exatamente, coisa, hein? Eu tomo exatamente. meio hoje, né? Eu tomo meio quando lá de vez em quando a crise dá um oi, assim, né? E às vezes ela nem dá mais dor, dá só aquela sensação. Aham. Então, eu cheguei a tomar preventivo que eu tomei foi só anti-inflamatório, né? Quando eles começaram a usar os convulsivantes, os anticonvulsivantes e tal, a pessoa aqui pensou, não, obrigada, não quero conviver com isso, vou conviver com a dor, né? Uhum. E a gente escuta, eu acho que todas nós escutamos em algum momento que essa dor é meio que normal, que faz parte da sua vida e que você vai ter que aprender a viver com ela. Nossa, aprender a conviver com isso é um inferno, né? É um inferno, porque você limita totalmente a sua vida. Você não consegue fazer um plano de viagem, tá? Eu que adoro viajar, que viajava sozinha de carro, sempre viajei sozinha de carro. Às vezes me dava crise no meio do caminho, numa viagem, eu tinha que parar o carro, parar para vomitar, sabe? Dirigia, assim, super ruim, passando mal. Começava as férias, a minha primeira semana era uma enxaqueca só, né? E as minhas crises todas duravam 4 dias sempre, então era bem complicado. E aí limitava muito. E isso me Eu me lembro de uma incomodava. coisa que me marcou quando você fez a inscrição no programa. É, ver se eu tô errada, que você gostava de praticar esporte, você gostava de andar de bike, você gostava de surfar, não é? E aí, sim, e aí assim, ó, isso aí tudo esquece, né? Eu lembro quando eu pedalava, ou quando eu fizesse qualquer coisa que exigisse movimentação muito dos braços, gente, outro dia eu tava toda dura, toda dolorida. Eu cheguei a ter até diagnóstico de fibromialgia, né? E aí, quando eu fui no médico, eu falei, gente, eu não aguento mais de dor, dor no corpo, ficar com a musculatura toda enrijecida. Ele me deu o diagnóstico de fibromialgia e me deu lá um manipulado, que eram 5 remédios diferentes misturados. Pensa, a pessoa que olhou e disse, Jesus, não, não vou tomar. Então eu era a Maria do não vou tomar, entendeu? Eu ia ao médico, o médico me medicava, eu chegava em casa, olhava e dizia, não, Não esse vai monte de tomar. remédio, não. Tá? Porque era eu teria que tomar um de manhã e um à noite. O à noite era para relaxar, para dormir, para não sei o quê. O de manhã era para acordar. Quer dizer, opa, tem alguma coisa errada aí, Tudo né? assim, não era natural os remédios, eram tipo Não, preventivos tudo mesmo. remédio pesado. Tudo Pesado. remédio Uhum. pesado, né? Era remédio para dormir, era antidepressivo, era de manhã, eu não lembro qual era, mas era um para passar o mal-estar dos outros, né? Eu lembro que Uhum. eram 5 medicamentos assim, no total da fórmula. Sim. E aí eu disse, não, gente, não quero. E aí eu fui procurando, fui procurando e tentando administrar, né? Mas a vida da gente fica muito limitada.
Porque tu entra numa sala de aula, eu dou 30 aulas por semana, né? Teve épocas que com enxaqueca eu cheguei a dar 50 aulas. Eu trabalhava na escola, trabalhava na universidade, trabalhava no cursinho. Então eu tinha, assim, tipo, 500 alunos no semestre, né? E casada, e com filhos, e tendo que tocar a vida. Então vira o inferno, porque você pensa, meu Deus, será que eu não vou ter um dia de sossego, né? Aham. E eram crises, assim, bem pesadas. Eu viajava com receita de medicação injetável, eu sempre andava com o meu Naramig na bolsa, o Anador, eu tomava muito Anador, né? Eu não tomava tanto Dorflex e tal, mas eu tomava bastante Anador. Então, assim, era uma rotina bem chata, Aham. né? E aí você chegou, é, é, assim, me fala uma coisa, você perdeu bastante atividade, parou de viajar, coisas que você gostava de fazer. Uhum, Você, sim, esportes ficou cada vez mais difícil de praticar porque eu não conseguia ter uma constância, né? Eu sempre gostei de academia e aí acontecia assim, eu conseguia malhar um dia, no outro dia eu não conseguia ir porque eu estava com enxaqueca. Aí depois, que é um sintoma da enxaqueca que eu fui descobrir contigo, o meu ombro ficava enorme, inchado, e daí a parte de cima eu já não podia malhar. E andar de bicicleta parecia que a cabeça ia estourar. E aí eu tinha muita náusea também. Minha enxaqueca vinha muito acompanhada de náusea. Então, assim, foi bem complicado. Limitou muito minha atividade física, limitava muito tudo, né? Os e, e, e relacionamentos na- era Era isso que complicado, era complicado. exatamente o que eu ia perguntar. E aí, marido, namorado, como fica na história? Aí depois eu me separei e as crises, só que as crises não ficaram na separação, né? As crises vieram junto comigo. E eu comecei a namorar Você uma pessoa sabe, que. você sabe que tem umas que se separam e melhoram da dor, viu? Mas vamos Eu não lá. adiantou. O problema não era o ex-marido, Não o era o problema era eu ex-marido, mesmo. Não, exatamente, era é. eu. Aham. Mas eu percebo, assim, Dani, que quando eu tenho épocas de estresse, né? Épocas de estresse, sim, aí eu tenho que me cuidar, né? Mas aí eu já conheço o meu mecanismo, aí eu paro, a Suzana respira, porque eu sempre falo para os meus alunos, o nosso cérebro é burro que é uma porta, Exato. entendeu? Se ele fosse inteligente, ele ia me desligar quando ele precisasse, entendeu? Ele não ia. A gente é que tem que ser inteligente para dizer as coisas lá para ele, ó, cara, calma aí, entendeu? Então eu percebo assim, percebia hoje, nossa, eu sou outra pessoa, mas eu percebia que quando eu me incomodava muito com alguma coisa, dava enxaqueca. E aí ela virou. Conta do Durmo demais namorado. da Você ia falar enxaqueca. alguma coisa do namorado. É, ai, desculpa, me perdi. Não, E eu vou te aí guiando. Tá, beleza. E aí eu comecei a namorar uma pessoa que praticava muita atividade física. E eu queria Hum, acompanhar e não conseguia. hum. E aí começou a acontecer assim, por exemplo, a gente foi viajar para os canyons, né? Pro Itambezinho e tal, fazer trilha, tarará. Primeira viagem juntos. O que aconteceu? Ele foi fazer trilha sozinho, porque a Suzana estava com náusea, ruim, passando mal. E aí, Nossa. a chateação dele foi pegar aquela trilha do Boi, que eu acho que é a trilha do Rio do Boi, lá, que é a trilha mais famosa, e fazer toda a trilha sozinha, e eu lá, de enxaqueca, deitada no hotel, sábado a tarde inteira. Né? Passei o dia sozinha no hotel e ele o dia sozinho na trilha. E aí, quando ele voltou, ele me disse, nossa, nossa primeira viagem juntos, e eu vou pra trilha, todo mundo lá em casal, e eu sozinho. E isso Jogando começou a na me cara incomodar. ainda. Jogando na cara ainda, né? Porque eu acho que quem não tem enxaqueca não entende o Não que é ter entende. enxaqueca. É. Não entende o que é ter enxaqueca. E não entende o que é conviver com a dor. Eu acho que assim, entende porque a pessoa tem uma dor pontual às vezes. A gente tem dor sempre, né? E quando a gente para de ter dor, a gente começa a ter noção do impacto da dor na nossa vida. Porque, que nem tu falou, a gente acha que vai levando a vida, mas na verdade você vai só levando a vida, você não está vivendo a vida. Você está empurrando a vida com a barriga do jeito que dá, né? Porque você não consegue se situar, às vezes, no meio daquilo tudo, porque é tanta dor que você faz do jeito que dá. Então você viaja morrendo de dor, você participa socialmente das coisas morrendo de dor,
às vezes não participa, né? Porque eu acho que quando a gente está com dor, a gente nem participa. E aí isso começou a me incomodar. E aí teve uma outra coisa que começou a me incomodar também. Eu entrei no climatério. E aí eu vi menopausa. que a menopausa é muito pior do que a gente pensa. Tá? E eu comecei a pensar assim, gente, meu Deus do céu, como é que vai ser minha velhice, entendeu? Tendo que lidar com todos os problemas do envelhecimento, com a menopausa, com o namorado, com a enxaqueca, comigo. Não, não quero isso. E aí eu comecei a ir atrás. Eu pensei, tem que ter uma outra forma de contornar isso. Né? E aí eu te achei. Deixa eu te fazer mais uma pergunta antes da gente entrar nesse ponto. Na verdade, não é acho que uma pergunta, é uma observação. São duas, na verdade. Primeira coisa que deixa a gente muito desestabilizada, acho que todo mundo que está assistindo aqui, se concordar comigo, escreve aí, concordo. É quando o nosso relacionamento amoroso, né, ele começa a ser prejudicado por conta da nossa doença. Isso é muito ruim. Porque às vezes, assim, algumas pessoas têm o maior apoio do marido. Às vezes, eu não estou falando relacionamento amoroso de homem e mulher. Estou falando também de homem e mulher, principalmente de homem e mulher. Mas para solteiras, por exemplo, com a mãe, né? A pessoa é solteira e a mãe não entende que a pessoa tem dor, né? Ou mora com a amiga não entende que a pessoa tem dor. Então, assim, mas quando é aquela pessoa que você escolheu conviver, né? O seu marido, o seu namorado, não te apoia, não te entende, começa a ser uma entrave na nossa vida, isso tira a gente do eixo de uma forma, não é? E ele assim... Diga, Dani. Tira a gente do eixo de uma forma que, assim, a gente se sente o cocôzinho, a mosquinha do cocôzinho da barata, sei lá do que, não é? Porque aí você começa a entrar naquela piração de não falar que tá com dor, né? Quem que concorda aí comigo? Escreve aí, não tô com dor, toma remédio escondido, esconde das pessoas, e não tem coisa que deixa a gente mais depressiva, esconder das pessoas que a gente gosta, que a gente tem dor. E aquela decepção também de você ter que esconder, você fala, como eu amo tanto essa pessoa, e essa pessoa não entende que eu tô tendo dor. Isso, gente, eu não sei, eu vou falar pra você, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de quem tem dor. Primeiro, você concorda comigo? Concordo. Com certeza você concorda. Eu, assim, ele até que, assim, tinha dias que ele lidava bem, tinha dias que ele não lidava bem. Eu tenho que dar uma palmatória que ele muitas vezes ficou o fim de semana inteiro comigo dentro do apartamento aqui, porque eu estava com enxaqueca, né? Mas eu via nele a frustração dele, de eu estar com enxaqueca e dele ficar e tal, entende? Porque ele era muito ativo. Então, para ele era um fim passar um final de semana inteiro em Floripa com praia. Imagina, gente, tá? Enfiado no sofá, porque a pessoa aqui estava com enxaqueca. Você mora em Florianópolis, ou assim, né? Eu moro em Floripa, né? Então, assim... Que ruim a sua vida. Não, é ruim mesmo, porque você tá em Floripa e não pode sair, não pode ir pra praia. E não pode sair, né? Então, assim, eu percebia isso nele. Ele ficava comigo e tudo. E, às vezes, eu tomava o remédio quieta e não contava que eu estava com enxaqueca, porque eu ficava sem jeito. Porque eu pensava assim, cara, todo fim de semana eu tenho enxaqueca. Sabe? Quem é que vai querer namorar uma pessoa? Todo fim de semana tem dor. Sabe? Gente, quantas vezes eu tomei Naramiga e fui pra praia? Mas imagina uma pessoa com enxaqueca em janeiro, 30 graus de sol na cabeça. Na praia ao meio-dia ainda. Vai lá drogadona, né? Vai lá drogada. Sim, você vai... né? E então, aí, assim, a segunda observação que eu queria fazer é que, assim, na minha opinião, né, o fato de você ter tido, eu não sei que palavra usar, mas o bom senso de não entrar no jogo dos preventivos, de não entrar no jogo do exagero do analgésico durante tanto tempo, foi esse comportamento que deixou você chegar a sua idade, que você estava, o ano passado você estava com 51.
51. 51. Foi esse comportamento de não querer tomar o preventivo a qualquer preço, tomar o remédio a qualquer hora, né? Que deixou você, aos 51, não estava com dor diária, não estava com dor crônica. Porque o que acontece? Você foi em busca de alternativas e só recebia remédio, remédio, remédio. Você não entrou nesse jogo. Se você tivesse entrado nesse jogo, você seria uma pessoa que teria me procurado tomando 60 comprimidos, tomando 120 comprimidos, né? Tomando preventivo, enfim. Essa é uma E tu observação lembra que no começo eu achava que eu era bem grave, assim. Nossa, eu tomava, Então, sei mas lá, 12 comprimidos de Naramig por mês. Mas esse que é um ponto. Porque uma pessoa que tem. Vamos lá, agora esse é o ponto. Você chegou no programa, quando você me procurou, você estava com quantos dias de dor? Eu estava com 20 dias. 20 dias de dor. 20 dias 20 de dor. dias de dor é muita dor. Sim, Entendeu? E você tomava quantos comprimidos? Eu tomava uns 12 comprimidos, porque eu já estava tomando de meio em meio. Você Né? tomava Eu já de estava meio tomando em de meio. meio em meio. Eu tomava de meio em meio. E assim, já fazia um tempinho, talvez por essa história de nunca ter tomado tanta medicação, já fazia um tempinho que eu não tinha mais crise de parar no hospital. Então eu não sei, né? Eu já tinha assim, talvez por eu não ter entrado nessa de tomar analgésico, as minhas crises, eu tinha dor, mas eu não passava mais mal a ponto de vomitar, a ponto de parar no hospital e tal. Fazia um tempo que eu já não fazia mais injetável. Aleluia. E você tinha, assim, dessas 20, quantas eram fortes, assim, só pra gente ter uma ideia, você lembra? Ai, Dani, agora eu não lembro mais. Eu não lembro, mas assim, eram fortes assim. Mas não eram tinha todas fortes, você tomava... Não era. A maioria não eram fortes, tá? A maioria não eram fortes. Mas, na verdade, assim, depois que eu fiquei sem dor, completamente sem dor, eu comecei a perceber o quanto mesmo essas que não eram tão fortes me atrapalhavam de um jeito imenso. Sim, exatamente. Entendeu? Assim, a ponto de hoje eu pensar assim, Suzana, que louca que você era dirigir com enxaqueca. Viajar com enxaqueca. Né? Porque daí eu percebi o quanto isso perturba a gente mentalmente na questão de atenção, na questão de reação, na questão, toda a questão. Só que eu acho que a gente fica tão acostumado que esse é o nosso normal, que a gente não tem um ponto de apoio de comparação. Né? Você não consegue saber como é, porque você tem sempre. Você não tem nunca tive dor, funciona assim. Tenho dor, funciona assim, para fazer a comparação, né? Sim. Então vamos lá. Então você chegou lá, você começou. Eu achei muito legal. Fui abrir o seu diário para lembrar quando que você tinha começado. Você começou o programa na turma de abril do ano passado. Então você começou a fazer os apontamentos em abril, dia 1º de abril. Exatamente um ano atrás, você estava com 20 dias de dor e tomando mais ou menos uns 12 comprimidos. Você tomava de meio em meio e ia tentando segurar. E aí, como é que você está hoje, depois de um ano? Gente, hoje, depois de um ano, assim, ó, eu tenho uma crisezinha leve a cada 2 meses. Tá? Se eu fizer a contabilização da história, nesse um ano, depois que as crises reduziram bem, eu devo ter tido, assim, umas 2 crises um pouquinho mais fortes, né? Mas nada comparado ao que eu tinha. Aí elas já me pareciam mais fortes porque eu já não tinha mais dor. Sim, né? sim. Então, elas me pareciam... A minha sensação também era de que elas eram mais fortes. E agora eu tenho crise, assim, a cada 2 meses, crise. E algumas crises que eu tenho, elas já não me dão mais dor. Elas só me deixam meio, assim, boba, meio... Parece que eu tô meio bêbada, sabe? Eu percebo que me dá muito sono, de repente, do nada, assim, me dá uma soneira, né? Ou eu fico meio zonza, a cabeça parece meio atrapalhada, assim, e tal. Daí eu penso, ó, é a enxaqueca que tá por aí. E aí, para mim, é claro, ou eu não dormi bem, ou eu me estressei, alguma coisa ali rolou naqueles dias, né? E eu esqueci de te perguntar, como é que você me achou e por que você decidiu entrar no programa?
Tá, eu te achei no YouTube, né? Uhum. Eu achei o Dr. Alexandre Feldman também, achei você. Achei vocês Aham. dois mais ou menos ali na mesma época. Daí eu dei uma olhada no livro do Dr. Alexandre, mas assim, a minha primeira reação foi, ai, senhor, como eu vou viver sem carboidratos? Lembra, né, Dani, que eu falava Lé. no começo, gente, eu não era vegetariana, tá, gente? Mas assim, carne não era uma coisa que fazia parte do meu prato diário. Não era mesmo. Eu gostava mais até de frango e de peixe do que de carne vermelha. Carne vermelha eu passava 2, 3 meses sem comer. Eu não comia tantos ovos assim. Minha alimentação não era ruim, mas eu era chocólatra. Aí daquelas chocólatras assim, uma barra por dia. Comia pra Uhum. caramba. Né? Vou confessar que às vezes em quando eu dou umas pisadas ainda assim na jaca, né? Porque a pessoa. Mas aí é por conta e risco, Sim, né? e a enxaqueca Conta e tá risco. controlada. Conta e risco. E então, quando eu te achei, eu pensei, bom, gente, vamos lá. É um tratamento que propõe coisas diferentes, é um tratamento que propõe um equilíbrio, né? Eu já tinha mudado bastante algumas coisas assim na minha alimentação, só não tinha cortado muito glúten, mas a minha alimentação eu já não comia mais embutidos, eu já não comia fritura, eu já praticamente não usava mais óleo de soja, então eu já tinha uma alimentação bem mais equilibrada. Eu já não comia mais muita coisa industrializada. Talvez até por isso a minha enxaqueca já tivesse dado uma melhorada, né, Com Dani? certeza, Mas eu ainda. você não abusava, né, de Uhum, muitos grãos, né? Eu lembro disso. uhum, Você não uhum, comia muitos grãos, mas também uhum, você estava diminuindo o consumo de carne vermelha, porque não curtia, não gostava. Então, assim, aquela uhum, falsa percepção, desculpa usar a palavra falsa, de que estou me alimentando bem. Eu faço, né? uhum, Eu tenho uma alimentação bacana. E a alimentação uhum, bacana, saudável, né? Porque todo mundo fala que a carne não é saudável, que mata, que dá câncer, né? uhum. Essas bobagens aí do senso comum. E aí a pessoa fala assim: não, eu tenho uma alimentação boa, eu faço, mas para enxaqueca é um tiro no pé. Mas vamos lá. Uhum. E aí você É, me e achou. aí eu te achei, daí eu pensei, opa, alguém que está propondo um tratamento diferente, que não vai, né, que não vai me medicar de novo, que não vai dizer, olha, nós temos um tratamento novo, vamos testar em você. Porque às Uhum. vezes eu vi lá pelas tantas, um dos tratamentos que eu fiz, que eu era cobaia do tratamento. Porque quem conhece o Naramig desde o começo, o Naramig era uma bolinha assim. Hoje o Naramig é uma bula enorme, porque eles foram fazendo associações e foram vendo o que funciona e o que dá problema, né? Então, Igual daí tá quando eu te rolando achei, agora com a injeção da enxaqueca, né? é a mesma coisa. Mesma coisa, a É. galera tá sendo Essa aí, cobaia. graças a Deus, eu tô alheia já a essas, mas eu imagino que tenha muita gente, e ela é caríssima, né, Dani? Bastante trabalho. Uhum. Aí eu te achei e pensei, opa, uma abordagem diferente, entendeu? Uma abordagem que leva em conta a saúde, né? E não a questão da doença, porque eu acho que a gente, às vezes, não é nem levado a sério pelo médico. Ah, mais uma com enxaqueca. Entendeu? E eles vão lá e receitam e tomam medicamento, porque de quantos, eu acho que todas nós ouvimos que é assim mesmo e não tem o que fazer, e tem que aprender a conviver com isso e tal. Aí quando eu te achei, eu comecei a assistir os vídeos, algumas coisas eu dizia assim, ah, não, para, não, eu comer esse monte de carne, eu comendo gordura, sabe? Eu já adorava uma manteiguinha, né? Mas assim, ai, credo, como assim eu comendo gordura, né? E aí eu pensei, não, mas é uma abordagem diferente. Vamos lá, né? Daí eu Uhum. entrei em contato com a Dani, daí eu já queria o pacote completo, porque eu já achava que eu era, assim, a pessoa que precisava de um acompanhamento diário, quase, né, Dani, bem Sim. desesperada, porque eu vi no teu programa uma possibilidade diferente de tratamento, que visa recuperar a saúde, né? Que tem essa ideia de fazer a gente entender o que realmente está acontecendo com o nosso corpo, né? Que a enxaqueca ela é um conjunto, ela não é ali, ela não é uma coisa só, né? E tem todo um funcionamento. Então, assim, eu me encantei e aí vamos embora atrás da Dani, né? Daí eu virei tua cliente no programa. E como é que foi essa transição para comer bastante carne, bastante gordura? Como é que você está comendo hoje? Uh, Conta aí pro pessoal. tá. No começo, para mim, foi bem difícil.
Eu Aham. falava pra Dani, eu não vou conseguir comer tudo isso de carne, meu estômago não digere, eu vou passar mal, eu como, parece que eu comi um boi, e eu tinha comido um bife, né, e tal. Então, assim, no começo eu tive um pouquinho de resistência. Às vezes, Uhum. quando eu dava umas escorregadinhas, assim, ia lá e me entupia de macarrão, porque eu amava macarrão. Eu nunca fui... Pão eu gostava também, mas o meu problema era macarrão, eu adorava macarrão. E aí eu comecei a transição, né? Comecei a comer Uhum. omelete de manhã, que era uma coisa que eu também achei que eu jamais ia fazer. Uhum. Cortei a minha crepioca, que às vezes eu comia, e daí eu comecei a cortar. Mas eu já não comia grãos, eu já, assim, eu já sentia, eu acho que isso eu tive uma coisa minha meio desde criança, assim. Eu sentia que não me fazia bem, não me interessava se os outros diziam que faz bem, que tem que comer castanha do caju, que tem que comer aveia, que tem algumas coisas ali que eu sentia que, opa, meu organismo não gosta, eu não comia. E eu era conhecida como a enjoada para comer, Uhum. tá? Porque eu dizia, não, não vou comer. E eu ia, e eu já tinha ido à nutricionista e as coisas que elas me receitavam, eu chegava em casa e eu não conseguia comer, me fazia mal, né? Aí eu comecei a transição, vai o omelete, comecei devagarinho a comer carne, daí de repente meu corpo começou a acostumar, porque também a pessoa aqui é preguiçosa para cozinhar, entendeu? Eu não sou aquelas pessoas, morro de inveja de quem é assim, mas eu não sou. Eu não sou aquelas pessoas que amam uma cozinha. E começou a ficar muito prático cozinhar daquele jeito também. Lembra que eu te falei, né, Dani? Nossa, Uhum. melhor coisa do mundo. Você chega da escola, você faz um bife, uma salada, alguma coisa ali, tá feito o almoço, né? E eu vi assim, ó, do meu estômago que não digeria bem carne, não tem mais problema com carne. Aquela fome que eu sentia o dia inteiro, eu não tinha mais. Eu comia e ok, e não me sentia mal. Eu comecei a perceber, por exemplo, que quando eu consumia carboidrato de manhã cedo, me dava sono na aula. E que quando eu consumia proteína de manhã cedo, eu não tinha sono dando aula. Vocês imaginem o que é numa sala com 40 alunos dando aula de língua portuguesa, explicando sintaxe, e você com sono 8 horas da manhã, É né? puxado. Então, O carboidrato dá é, uma sonolência gigante. dá. E hoje eu percebo isso claramente, assim, eu como carboidrato, eu vou dormir, porque parece um Uhum. sedativo, entendeu? Tu come o Uhum. carboidrato e dá uma baixada, né? E a proteína não. E aí eu fui acostumando. Para mim foi difícil acostumar com o cheiro do caldo de ossos, tá? O cheiro do caldo de ossos, porque eu sou muito. A enxaqueca mexeu muito com o meu olfato. Então eu tenho um Sim, sim. olfato muito apurado, né? E o caldo de ossos, assim, para mim também foi um desafio. Mas à medida que eu via que eu ia me sentindo melhor, né? Você vai acostumando Você também. E a toma gente de tem. canudo. Você fecha o nariz, você bota um monte de especiarias ali dentro, entendeu? Aham. Vai, né? Daí também eu fui melhorando meu sono, indo dormir mais cedo, eu ia dormir bem mais tarde, botei uma luzinha vermelha lá no meu quarto, então eu subo, vou arrumando minhas coisas com a luzinha vermelha, né? E comecei a conseguir voltar a fazer atividade física, comecei a conseguir andar de bicicleta de novo, não fui pegar onda ainda, essa eu preciso fazer, preciso pegar minha prancha e ir. E comecei a voltar a ter tesão pela vida, gente, porque eu comecei a ter uma vida que eu não imaginei que eu pudesse ter, sabe? De programar uma viagem, de programar uma festa de fim de semana, de programar uma saída sem pensar assim, meu Deus, será que eu vou ter uma crise? Nossa, será que eu vou ter que levar? Às vezes eu nem carrego mais na Aramig. Às vezes em quando, assim, quando eu sei que eu tenho um dia que vai ser meio punk, eu ainda tenho aquela coisa do, ai meu Deus, às vezes, mas é muito às vezes, gente. Muito. Tipo, esses tempos eu tive uma crise, eu fui olhar, eu nem tinha nada amiga em casa, eu tive que ir na farmácia comprar. E isso é uma coisa, para quem é enxaquecoso, é quase um milagre. Você não ter remédio de enxaqueca em casa, né? Então, assim, é outra vida, é outro mundo, é vida, E na o verdade. Agora eu tenho namorado? vida. Ah, o namorado a gente terminou, Ah, a gente terminou em novembro do ano passado. aham. Mas quando eu já estava bem, bem legal, assim, já não tinha mais um número grande de crises nem nada, já estava bem ok. Conseguiu aproveitar um pouco o namoro mais? Conseguiu aproveitar um pouco mais o namoro e tal, foi bem, bem legal. E assim, né, agora eu tenho vida. Eu acho que se E resume a a isso. dor tensional, o que era fibromialgia? Sumiu, sumiu. Sumiu.
Tanto Outra que coisa que eu queria te quando eu... fazer os sintomas da menopausa que você tinha. Ah, eu tô fazendo reposição hormonal. Eu Aham. procurei um bom endócrino e tal, tô fazendo reposição, tô com acompanhamento dele, né? E aí, com os hormônios, deu conta, porque, gente, aquilo é um inferno. Os bioidênticos você tá fazendo. Os Com bioidênticos, bioidênticos, né? Com exatamente, muito bioidênticos bom. e tal. Então, É. tudo de E bom, né? Parou de tomar remédio, parou de ter dor, o namoro ficou bom, fibromialgia, dor no foi pescoço, embora. foi Uhum. embora. Eu E aí, achei. assim, quando eu tenho essa sensação da crise, eu sinto um pouquinho. E aí Uhum, uma das deixas para eu dizer, opa, olha ali, ó. Né? uhum, Mas assim, sim. meio Naramig, tchau, crise. Meio Naramig você toma. Quando toma, é meio Naramig. Meio Naramig. Uma crise a cada 2 meses, foi isso que você falou? É, Uma mais ou crise a menos a cada faixa de, 2 meses. crise a cada 2 meses. Você sabe o que mais me chamou a atenção no que você falou? Que eu achei a Hum. coisa mais linda. Voltei a ter tesão pela vida. Ai, gente, assim, é outra coisa, sabe? E é muito bom porque tu passa, de repente, tantos anos ouvindo que você tem que acostumar com isso, que você tem que ser assim mesmo, que eu acho que isso dá um desânimo, sabe? Dá um desânimo. E dá aquele desânimo também, tu pensa assim, meu Deus, eu sou nova, já tô desse jeito, como é que vai ser quando eu ficar velhinha? Será que eu nunca vou ter um tempo de paz, né? Eu pensava isso às vezes assim, gente, será que eu nunca vou ter um dia inteiro, assim, sem dor e sem me preocupar de ter dor, né? Será que eu vou conseguir praticar esporte sem medo que isso depois me dê uma crise? Eu vou... E, gente, é outra vida. Meu Deus, Dani, é outra vida. Sabe? É, Grata é, é, sempre. é, exatamente isso, assim, foi isso que eu senti quando eu passei a ter dias sem dor, entendeu? Então, assim, para quem tem dor diária, para quem tem 20 dias com dor, para quem tem 15, para quem tem 5, para quem tem uma crise forte, a gente sempre eu acho que é uma coisa ruim da enxaqueca, você ficar jogada na cama e vindo um Uhum. monte de pensamento ruim, né? Porque você fica Uhum. ali com dor e você fica assim, nossa, né? É um momento que a gente usa de uma forma errada, porque a hora que você tá com dor, você tá ali, por que comigo? Será que isso não vai parar nunca? São momentos de solidão extrema que a gente sente, Uhum. né? Acho que todo mundo que tá aqui ouvindo tem esse tipo de pensamento ruim quando está com crise. Concordem comigo ou não aqui, o pessoal que está ouvindo, escreve aí para mim. A gente tem esses pensamentos muito ruins. Será que isso nunca vai acabar? E de repente você começa, né? Que nem eu comecei a mudar os hábitos, comecei a me alimentar melhor, nananã, comecei a perceber que eu estava melhorando. E aí que eu me dei conta do quanto era sofrido, quanto Uhum. era sofrida a minha vida, né? Quanto eu me esforçava para fazer as coisas. Tudo era com Uhum. esforço. Então eu trabalhava Uhum. com esforço, eu fazia atividade com esforço, eu arrumava a casa com esforço, eu dirigia com esforço, eu viajava com esforço. E aí quando você vai tendo dias sem dor e que você fala assim, o quê? A vida é Uhum. assim? Porque a gente Uhum. desacostuma. Sim. E tu tem até inveja da vida dos outros, às vezes, que não No tem dor, né? total, Tu tá total, dirigindo, morrendo lá, passa alguém correndo por ti, tu olha e diz, ai, que inveja. total. Então, eu falo para você, essa tua frase foi o cerne da minha decisão de ajudar as pessoas. Porque eu falava assim, ninguém merece viver com dor. Uhum. 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 Entendeu? Eu preciso contar, eu preciso. Então, o meu intuito inicial lá, 4 anos atrás, era contar, era falar, era explicar, era Uhum. gritar, pegar um trombone assim e falar para as pessoas, entende? Porque é exatamente isso, as pessoas precisam andar de bicicleta, tomar vento no Uhum. rosto, as pessoas precisam ir na Uhum. praia, entendeu? É Uhum. essa transformação que eu quero ajudar quem está disposto
a pagar o preço, né? E vale a pena, né, Su? Vale muito. E assim, eu virei garota propaganda sua. Porque foi muito incrível, assim, de repente os meus alunos começaram a dizer, nossa, professora, tu não tem mais enxaqueca, né? Porque assim, eu tinha enxaqueca, eu ficava com uma olheira branca. Eles conheciam até a minha cara quando eu tava com dor, porque eu tava Conhece. todo dia com dor. E aí eu comecei a falar para eles, né? Olha, eu tô fazendo um tratamento assim. Daí vários vieram, ai, minha mãe tem, minha mãe. E eu fui te indicando. Fui te indicando, ó, a Dani que me ajudou, a Dani que me ajudou. Hoje eu tô assim por causa da Dani. Então, nossa, Dani, assim, é gratidão o resto da vida pela tua ajuda, sabe? Porque, gente, nada justifica a gente tomar tanta medicação, né? E nada, meu Deus, a vida é outra história. A vida é outra história. Bem diferente da história que a gente tem de estar ali na cama, porque daí a dor dá uma deprê danada, né? Você fica com vontade de ir para o mundo que eu quero descer, né? Quer dizer, posso morrer durante a crise e depois voltar, porque eu não quero ficar sentindo isso, né? E aí, Uhum. quando você sabe quanto tempo a sua dor leva para passar, você fica contando. Ah, começou hoje, é sábado, então sábado, domingo, segunda, terça. Quarta-feira eu vou me livrar da crise. Aí quarta você tá bêbada, quinta você tá mais ou menos, sexta você tá legal, sábado começa outra. Então, Uhum. mesmo que você tenha uns dias ali de intervalo, você não tem um intervalo, Uhum. né? Mesmo que você, que nem eu com 20 dias, meu Deus, é um absurdo ter 20 dias de dor, Sim, é um absurdo. É um absurdo. né? Muito bom, Suzana. Eu agradeço muito. Foi muito legal bater um papo com você aqui. Você Obrigada, eu tava contar a bem sua história. nervosa no começo, morrendo de vergonha. Eu falei, vai ser um papo de comadre, não tem segredo, não. Uhum. Não tem segredo. Obrigada de coração, tá? Por dividir, Imagina, imagina. porque eu tenho certeza que você vai inspirar pessoas que estão na dúvida, pessoas que estão pensando se vale a pena, se não vale a pena. É uma história Ai, incrível, tomara, gente. um ano já, né, que Nossa, você um tá. ano, né? Um ano. E quando eu olho para trás, eu penso assim, caramba, e lá no começo, às vezes eu dizia que eu não ia conseguir comer carne, às vezes eu dizia que, nossa, gordura, né? Muito E bom. hoje meu cardápio é outro, meu cardápio é outro. Dou as minhas pisadinhas de jaca, né? Que nem eu falei, a gente dá às vezes em quando. Mas aí, assim, é por minha conta e risco, entendeu? Sim, Aí eu sei que se der algum BO, fui eu que criei o BO, né? muito Então, bom. estou muito feliz, Dani, muito feliz mesmo. Eu acho que eu tô até com outra cara, né? Fazia um ano que tu não me Total, via, total, total. tô Eu com outra sempre falo cara. isso, eu preciso tirar uma foto do primeiro encontro e do último encontro, e depois, do antes e depois, porque a semblante muda totalmente, muda totalmente. Sim, Obrigada, cara de viu? gente normal daí. Nada. É, Tá. brigadão. Eu Eu que vou. agradeço, Dani. Ah, imagina, que é isso. É aquela coisa, você fez, né? Você fez. Você Sim, encontrou todos os obstáculos. Ah, não consigo comer, não sim. gosto de carne, o cheiro do caldo de osso, nananana, mas Uhum, fez. Fez, uhum, acreditou no processo. Isso que é o mais importante. Acreditar no uhum. processo. Porque não é da hora, Sim. né, do dia Não, para noite. demora, e aí às vezes dá uma crise lá, e daí tu pensa, ah, meu Deus, aí tu continua, porque devagarinho vai. Imagina, 20, 30 anos tendo dor, também não é assim que a dor vai desaparecer, né? Exato. Então tá bom. Eu vou dar Tá, os últimos beijo, recados querida. aqui, vou me Tá, despedir de você. Pessoal, calma que eu vou dar o recado que eu prometi que eu ia dar lá no começo da live. Fica aqui, não sai, que eu vou falar uma coisa super importante. Su, um grande beijo para você. beijo. Tchau pra vocês, gente. Tchau, Obrigada. até. Então, pessoal, é o seguinte, eu não sei, a live começou, eu dei o recado, não era todo mundo que estava conectado. Não era todo mundo que tinha entrado. Então, eu vou dar um recado super importante agora, somente nessa live. Presta atenção. Olho coladinho aqui em mim. Eu estou abrindo as inscrições para a nova turma do programa Vencendo a Enxaqueca amanhã. É uma lista de 10 mil e-mails, no mínimo, lá, mais de 10 mil e-mails. Mas comunicado ao vivo aqui. Eu vou abrir as inscrições antecipadamente agora para quem está na lista VIP, né? Nos próximos 10 minutos, para quem já está decidido, para quem está na lista do WhatsApp, agora, é só para quem está na lista do WhatsApp.
Eu vou abrir agora as inscrições para quem está na lista VIP ter essa oportunidade antecipada de se adiantar e garantir a sua vaga na próxima turma, que eu vou abrir para toda a lista amanhã. Então, se você já está na lista VIP, respira fundo, daqui 5, 10 minutos, tem o grupo lá, você vai receber o link com todas as instruções, o vídeo explicativo, como funciona, o que está dentro do programa, o que não está. Se você ainda não entrou na lista VIP, eu vou dar aí 5, 10 minutinhos para você entrar agora. Então, o número do WhatsApp é esse que está aqui fixado nos comentários, 11 99 145 21 10, tá? Então, se você ainda não entrou, entra agora. Fica tranquila. Respira, não vamos sair correndo aqui, vamos terminar de conversar. Assim que eu encerrar aqui, você corre lá, a minha equipe está esperando. Eu quero entrar na próxima turma, eu quero entrar na próxima turma. E aí vai dar tudo certo, tenho certeza que vai dar tudo certo. De novo, amanhã eu abro as inscrições para quem está no e-mail. Para você que quer pensar, que está em dúvida, a lista não é para você. A lista é só para quem está decidido a viver essa transformação, a começar a tomar as rédeas da saúde, para quem quer ter meu apoio, para quem quer ter a minha mentoria. Recado mais importante vem agora. Tem 35 pessoas nessa live. E a lista tem mais, a lista VIP acho que já tem mais de 60, 70, se eu não me engano. Enfim, as 15 primeiras que se inscreverem, vão ganhar 2 sessões individuais comigo. 2, mas é só para as 15 primeiras. Por que, Daniela, só para as 15? Porque eu sou só uma. Eu preciso atender pessoalmente. Essas sessões individualizadas de mentoria, elas têm mais ou menos a duração de 1 hora, 1h30. E o que acontece nessa sessão? Eu olho o seu caso. Eu vou olhar lá as suas informações, o que você come, como é que é teu sono, como é que é a atividade física, o que você está fazendo de errado. Corrigir, na primeira sessão eu já vou corrigir de cara já os erros que você está cometendo. Depois você vai rodar 30 dias sozinha entre aspas, né? E aí a gente vai fazer a segunda sessão para corrigir mais alguns pontos que precisam ser corrigidos. Então, na sessão, a gente estabelece metas, objetivos, para a gente caminhar juntas. Então, assim, essa sessão individual, ela tem um valor gigante no seu resultado. Mas é só para as 15 primeiras inscritas. Beleza? Então, é isso. Recado está dado. O último recado é que às 18 horas vai ter mais uma história super emocionante. Eu vou dar como é que chama aqui? Vou contar uma coisinha rápida. Esqueci como a gente vai contar antes, esqueci o nome disso. A menina vomitava todos os dias. Ela vomitava todos os dias. Ela tinha crises terríveis. Então a história dela é sensacional. Enxaqueca com vômito. Doideira, tá bom? Então é isso. Se você tá afim de vir comigo de mãozinha dada junto comigo para transformar a sua vida, vencer enxaqueca através da mudança de hábitos, entra na lista do WhatsApp agora. Não tem mais tempo, não vou abrir isso de novo. As inscrições valem para hoje só para quem tá na lista do WhatsApp. Spoiler! Obrigada, Juliana, dando um spoiler aqui do que vai acontecer à noite, tá bom? 011 99 145 21 10, fala lá para minha equipe, eu quero participar da próxima turma. Tá bom, pessoal? E não perca a live de hoje às 18 horas. Vamos aí começar juntas. Amanhã é dia de você começar junto comigo, de mão dada comigo, tá bom? Beijo e até mais. Tchau, tchau. Entra lá, hein? Tô esperando. Eu não, a equipe tá esperando aí. O pessoal tá trabalhando. Bora lá, Daniela, Miguel, time. Vamos botar essa galera tudo para dentro da próxima turma. E aí você que tá aí vai ser o próximo depoimento daqui 2, 3 meses. É você que vai vir aqui arrasar e contar a sua história para mim. É você que vai vir aqui, ó, chorar. Zoinho no zoinho junto comigo aqui, ó. Chorar de emoção, falar que você tá melhor. Beijo, 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 beijo.